Ok, então aqui continuando o primeiro modelo em camada que a gente vai ver é o modelo OSI, tá bom? O modelo OSI, ele é um modelo que a gente chama de modelo de referência, tá? Usado para a gente criar protocolos de comunicação. Então ele é a base, né? Vamos falar, seria como se fosse as etapas de projeto para a gente criar protocolos, para criar essas regras de comunicação. E esse modelo, ele foi criado em 1984. E foi criado por essa organização chamada ISO, por isso ele é chamado também modelo OSI-ISO, ou aqui tanto faz, vocês podem ver também como modelo ISO-OSI, tá? Lembrando, ISO é a organização que criou o modelo e o modelo é chamado modelo OSI, tá certo? Esse modelo OSI, então, ele possui 7 camadas, tá? Da camada 1 aqui até a camada 7. E ele vai descrever as funções que devem ser implementadas em cada camada para que você tenha um protocolo de comunicação. De novo, ele define o que deve ser feito, tá? Mas ele não define como exatamente essa função deve ser realizada. Então, ele é só, por isso que ele é chamado de modelo de referência, ok? Maravilha. Então, falando um pouquinho desse modelo, esse modelo tem 7 camadas, né? Nomeadamente aqui, a primeira camada é chamada de camada física, a segunda é camada de enlace, a terceira camada de rede, a quarta camada é a camada de transporte, a quinta camada é a camada de sessão, a sexta camada é chamada apresentação e a sétima aplicação. Então a gente vai ver cada uma delas, tá certo? A primeira camada é chamada camada física. Essa camada física vai ser a camada que descreve os meios elétricos, mecânicos e conexões de uma rede. Então, tudo que está relacionado ao cabeamento, ele é descrito aqui na camada física. Tamanho de conector, quantos fios vai ter ali dentro do cabo, né? A gente já viu, por exemplo, que o par trançado, a gente tem 4 pares trançados, ou seja, 8 fios. Então, isso que é descrito no modelo, na camada física, tá? O tipo de conector, quais as dimensões do conector, as especificações elétricas, quais níveis de tensão que a gente vai utilizar para os bits e assim por diante. Essa camada ela não vai se preocupar com erros, tá? Eu transmiti um bit aqui, ele leu errado lá por causa de interferência. Não é essa a preocupação dessa camada, isso é serviço das camadas superiores. E um exemplo de equipamento que trabalha no meio físico são os hubs, né? A gente viu que um hub é basicamente um concentrador de cabos ali, né? A gente viu que ele não tem inteligência, se ele recebe um dado ali, ele envia para todas as outras portas. Então é como se fosse uma grande conexão elétrica, né? A gente pensando no nível de cabo ali, como se eu tivesse vários cabos ali e um ponto comum entre eles, seria um hub. Então a gente fala que um hub é um exemplo de equipamento da camada 1. Tá? Que é a camada física. A segunda camada é chamada de camada de enlace, tá? Ou camada de ligação de dados ou link de dados. Tudo está relacionado à mesma coisa. Ela é responsável por tratar o fluxo de dados. Lembra que a gente falou que na camada 1 a gente não fazia a detecção e correção de erros? Pois é, porque isso é função da camada 2. Ela que vai detectar e corrigir se teve algum tipo de erro na transmissão, controlar o acesso, né? Quem é que pode acessar o meu cabo ali? Porque a gente viu que uma rede, por exemplo, no caso de um barramento, você tem uma única rede que todos os computadores acessam. Então é a camada 2 que vai fazer esse controle, né? É a vez de quem acessar. Porém, essa camada ela não permite a ligação entre redes diferentes. Então você tem, por exemplo, uma rede na sua casa e uma rede em outro prédio do lado, alguma coisa assim, a camada de enlace ela não consegue endereçar isso, ela consegue endereçar apenas computadores que estejam na mesma rede, tá? As informações que são trocadas aqui, né, lembra, por exemplo, do nosso modelo da carta, que cada camada ia adicionando alguma coisa, né? Você tinha a carta, então na camada 3 do nosso modelo lá, depois você coloca o envelope, depois esse envelope vai para dentro de um furgão, de uma van, de um caminhão.
Então, os dados aqui na camada 2 de enlace, eles são chamados de quadros ou frames. Então, quando eu falo assim, ó, o meu quadro de dados, ou o meu frame de dados, significa que são os dados aqui no nível da camada 2, tá certo? Só voltando aqui, quando a gente está no nível físico, os dados são chamados de bits, tá? Então, os bits, quando eu coloco os bits dentro aqui da camada de enlace, eles ganham um novo nome, que é um quadro, né? Que é uma sequência de bits. As placas de redes e switches são equipamentos, por exemplo, que eles trabalham na camada 2, tá certo? Então, o switch ele é um equipamento da camada 2, que trabalha no nível de camada de link de dados ou camada de enlace. Muito bem, então subimos aqui mais um nível, estamos no nível 3, que é chamado de camada de rede, tá? Ela que é responsável por endereçar os pacotes para outras redes. Então, se eu tenho redes diferentes, como é aquele caso que eu falei, se eu quiser trocar dados da minha casa com o prédio do lado, o que eu preciso? Eu vou precisar aqui, no caso, de um equipamento que faça o roteamento, tá? É um roteador, aqui no caso, que vai operar nessa camada, que vai conseguir endereçar um computador que não está na mesma rede, que está numa rede diferente. Porém, o roteador ele não garante que o pacote chegou ao destino, tá? Isso não é função do roteador especificamente. Então, ele vai conseguir endereçar, vai mandar aquele pacote lá, tá certo? Para outra rede, só que ele não garante que vai chegar lá, ok? Isso é função da próxima camada. E os dados? Os dados que eram chamados aqui na camada de enlace de frames, né? Como é que eles são chamados aqui na camada de rede? É chamado de pacote. Então, quando eu estou falando assim, transmitir o pacote, significa que esse pacote de dados é algo que a gente está trabalhando na camada de rede, ok? Como eu já falei aqui, que opera são os roteadores. Então, basicamente, em toda a rede, a gente tem 3 tipos de equipamentos, né? O hub, que trabalha na camada 1, que é chamada camada física. Eu tenho os switches, né? Que são equipamentos da camada de enlace, trabalham na camada 2, tá? Eu tenho os roteadores, que são equipamentos da camada 3, ok? Já respondendo a pergunta lá do início da aula. Maravilha. Subindo um pouco mais aqui no nosso modelo de camadas, né? A quarta camada é chamada de camada de transporte. Ela é responsável por dividir e reagrupar os pacotes na hora de transmitir. Às vezes você tem pacotes muito grandes, então ao invés de você enviar um único grande pacote, você vai enviar vários pequenos pacotes. E do outro lado, né, é a camada de transporte também, no caso de do equipamento que está recebendo, que ele vai pegar essas várias partes e juntar em um único pacote, ok? Aqui ele que também vai garantir o controle de fluxo, a velocidade que eu vou enviar, e corrigir erros de transmissão, tá certo? E os dados aqui das informações, na verdade, né, da camada 4 são chamados de segmentos. Então, à medida que eu peguei um pacote, passei ele para a camada 4, a gente trabalha com o que é chamado de segmentos, tá certo? Essas informações. A camada 5, a camada de seção, ela vai, aqui já é mais relacionada a software, tá? Então, permite que as aplicações em hosts diferentes, tá? Estabeleçam uma seção de comunicação comum. Ou seja, eu tenho, por exemplo, 2 equipamentos, 2 hosts, né? 2 computadores, e eu consigo estabelecer entre eles uma única seção de comunicação, tá? Um único link de dados aqui. No caso, quando a rede falha, ele que vai recuperar uma seção a partir da última marcação que ele recebeu no destino. Então, por exemplo, lá você estava fazendo, no caso de uma prova, né, que você faz online, se você sai no meio da prova e volta, você não consegue mais fazer aquelas questões que já tinham sido feitas, né? Então, isso é responsabilidade, por exemplo, da camada de seção. Outros serviços também que a camada de seção fornece. Acesso remoto, né? Eu poder acessar um computador externo, por exemplo, eu consigo acessar o computador de vocês por meio do meu computador, que a gente chama de acesso remoto. Isso é função da minha camada de seção, camada 5.
Serviço de segurança, identificação de usuário, né? Por exemplo, login. Então, tudo isso é chamado, função da camada de seção. As informações que trafegam aqui nessa camada são chamadas de dados, ok? Então, aqui na camada de transporte a gente tinha segmentos, passou para a camada de seção, as informações são chamadas de dados. Agora, todas as informações da camada de seção para cima vão ser chamadas de dados, tá? Então, nessas 3 últimas camadas, a gente está trabalhando com os dados. A camada 6, que é a camada de apresentação, ela vai realizar a transformação adequada dos dados para poder enviar. Por exemplo, vai fazer compressão de textos, no caso de senha, né? É a camada que é responsável pela criptografia, né? Embaralhar aquela sequência lá, para que ninguém consiga saber quais são as senhas, no caso de alguém interceptou as mensagens da rede. Então, a criptografia é responsável por embaralhar essa sequência. Fazer conversão de padrões, tá certo? De um padrão para outro. E como foi falado, a camada de apresentação aqui, as informações que trafegam aqui também são chamadas de dados. Maravilha. Na camada de aplicação, que é a última, é a camada da interface, né? Basicamente o software na sua tela aqui, o WhatsApp do seu computador, no seu computador ou no celular, né? Toda a parte de interface de software, né? Essa parte da tela, é a chamada camada de aplicação, tá certo? O navegador web é um exemplo, né? Você tem lá o navegador, que é a sua interface, e ali atrás do navegador tem várias trocas de dados, utilizando basicamente todas essas camadas, ok? Então, isso aqui é relacionado ao software, e como cada aplicação tem um propósito, né? Ela não define a aplicação em si, define só o que a aplicação tem que fazer, ok? Então, esse é o modelo OSI, tá certo? As 7 camadas dele. Eu vou cortar o vídeo aqui de novo para não ficar muito grande e no próximo vídeo, na parte 3 do vídeo, a gente vai falar sobre um outro modelo de camadas que é o modelo TCP/IP.